Estamos de volta, então, mais um episódio aqui nos Os Gastro, nosso grupo querido, colegas e amigos, né? Então, hoje voltamos aqui e vamos falar de um assunto importantíssimo na medicina em geral, mas a gente vai focar na gastroenterologia, tá certo? Então, o que é esse assunto tão interessante? A gente conversa com o paciente, quando chega no nosso consultório, fazemos a famosa anamnese, que é a história que a gente conversa com o paciente. Na nossa mente, a gente já começa como médicos a elocubrar ali, a pensar em hipóteses diagnósticas possíveis, mas na maioria das vezes temos que despender de exames complementares, não é isso? Então, na gastroenterologia temos os que são mais pedidos. E o campeão, eu acho, todo mundo sabe, é a endoscopia digestiva alta, certo? E aí a gente vira para nossa amiga querida, vou focar em alguém? Taizinha, que faz gastro geral, deve pedir um monte de endoscopia por aí, não é isso? Mas e tem chão. Isso, então explica pra gente, Taizinha, o que é endoscopia, minha querida? Então, gente, endoscopia acho que é o exame mais básico, né, que tem aqui na gastro. A maioria das pessoas que procuram gastro já fez uma ou mais endoscopia. Então, é um exame que ele não dói, a pessoa faz dormindo, a gente faz sedado, e aí vai o caninho lá da boca, desce até o estômago e volta, vai vendo toda aquela estrutura, faz biópsia, se é preciso, e ajuda a gente no diagnóstico de muitas doenças na gastro. Uma coisa importante da endoscopia para nossa especialidade é que às vezes, eu acho que vocês pegam esse paciente e vem, doutora, eu já fiz a endoscopia para adiantar, e já vem para a gente com o exame pronto. Mas às vezes, gente, tem algumas peculiaridades que é do gastro, que é do especialista. Então, de repente, precisava da endoscopia com uma biópsia dirigida para aquela lesão. Um paciente jovem que entala, que precisa de uma biópsia do esôfago. Então, às vezes, a paciente vem num intuito bom de adiantar aquele exame, mas vem faltando uma informação que, na verdade, o clínico não teria nem, às vezes, como saber ou como pedir, porque é uma Uhum. peculiaridade da gastro. Então, às vezes, nesse fica a mensagem, né, que nesse intuito, passe na consulta com O o especialista. especialista, para que depois você não tenha que, às vezes, repetir um exame Sim, que ficou faltando ele algum é de baixo risco, detalhe. mas Ô, é Thaís, e invasivo, eu acho que né? uma coisa também bem aí paralela, né, que às vezes o paciente pergunta, é a tal da sedação, né? Mas, Pois doutor, eu é. vou ficar anestesiado, Eu não né? quero, tenho medo, Eu já. tenho medo, então fala pra gente aí, como Pois é que é é. isso? Então, não é uma anestesia geral, muitos pacientes vêm perguntando, é uma sedação. Então, a enfermeira pega ali uma veinha e o médico, na hora do exame, vai injetar o medicamento para você dormir É um soninho brevemente. gostoso. Ó, isso aí já é o Max tá falando. Não, mas é verdade, gente. Muitos pacientes vêm É bom. apavorados e depois falam: Nossa, doutora, mas foi tão gostoso É o tempo aquela do exame, dormidinha. praticamente, né? Exato. Dorme É uma ali, sedação ali acorda. de 20 minutos, 25 minutos, feita pelo médico, sempre assistido pelo médico. E quando você acorda, Já já foi. tá na cadeira, não dá nem para, falo, né, que não dá nem para saber se o médico era bonito, se o médico era feio. Já foi, então é bem tranquilo, não precisa ter medo se for necessário fazer, mas sempre antes tente passar com o especialista para que seja aproveitado o máximo o seu exame, no sentido de ter tudo aquilo que precisa fazer, a Sim. gente vai E, solicitar. Thaís, explica pro pessoal que tá em casa quais os órgãos que a gente consegue ver pela endoscopia. A gente vê tudo? Isso é importante. Nossa, isso é muito interessante, Max, porque não, a gente não vê tudo. A endoscopia é um exame alto da parte digestiva, alta da Adoro. Ai, oh meu Deus, esse povo da galera do alto, né, Fábio? A gente gosta dos intestinos, mas enfim. Então ele Também gosto do intestino, ele mas- passa na boca, todo o esôfago ali no estômago e chega até o comecinho do intestino delgado. Mas ele não é um exame que vê a endoscopia alta, não consegue ver a parte intestinal, não consegue ver toda a Então, parte qual do que veio, intestino. amiga? O intestino. Qual que é mesmo? A nossa endoscopia baixa ou a Colonoscopia, boa. né? E aí explica da colono, amiga. Então, a colono, como endoscopia, ela é um exame para ver estrutura. Então, ver se tem ferida, úlcera, se tem sangramento ali no Olha. intestino. E ela, ao contrário, né? Ela faz pela região do ânus, também é feita com sedação, então faz dormindo. É um exame que não machuca, não lacera, mas requer o tal do preparo para fazer a colono. Porque se o nosso intestino estiver
cheia de fezes, não é possível ver o exame. Então, tem que fazer adequadamente. Para muitos exames aqui, a gente precisa do preparo. E é importante que você siga. Não adianta olhar na véspera, chega lá, pronto. Não, passou. Então tem que seguir o preparo Dieta leve, direitinho. preparo começa no dia anterior. Exato, Os tomar o medicamentos, laxante né? Vai dar uma direitinho. diarreia, vai soltar. E a mas é coluna, importante então, pra entra limpar. pelo ânus e vê, ânus reto, sigmoide, vai subir. Isso, vai subindo toda a região do intestino grosso, que é o cólon, e entra também num pedacinho final ali do intestino delgado. Isso, muito E bem. faz acho que o principal, né, além do diagnóstico de doenças, de causas, por exemplo, de diarreia, é de fazer a prevenção do câncer de cólon. Sim. Sem dúvida. Com que idade, amiga, mesmo? A partir de 45? A partir de 45 Todos já anos. fizeram aqui? Ah, tá, não chegou nessa idade? Eu tenho 25. É. Eu tenho 25 anos. Faltam 20 pra falar. Tá bom, muito bem. Então tá bom. Mas eu falei. Isso é o marcador de idade. Já fez sua colonoscopia, então você já. Então, muitos dos pacientes que passaram comigo foram encaminhados para o Dr. Fábio para fazer os exames de teste respiratório. E, Fábio, conta pra gente um pouquinho, isso é uma coisa tão moderna, tão bacana que a gente tem acesso hoje. Como é que funciona esses testes de SIBO, de IMO? Explica pra gente isso daí. Então, Thaís, os testes respiratórios é um aparelho, basicamente, que você vai medir os gases que saem da respiração daquele paciente, né? E de acordo com o gás que sai, a quantidade, o momento e tal, eu consigo saber se tem... E dependendo do que eu usei para esse teste, o substrato que eu usei, eu consigo saber se tem alguma desbiose específica, se tem alguma intolerância alimentar. Então, são testes que, embora estão mais na moda, agora eles já existem há bastante tempo, né? Já faz bastante tempo. O teste respiratório de hidrogênio expirado, eu que não faço há tanto tempo assim quanto os colegas, eu faço desde 2019, então já faz bastante tempo. É que do ano passado para cá surgiu a nossa possibilidade aqui no nosso meio, no Brasil, de fazer de forma mais democrática, um aparelho um pouco mais acessível aí, testes para avaliar tanto o hidrogênio quanto o metano que sai do pulmão desse paciente, né? O que dá para a gente ideia de uma outra desbiose, aquela IMO que eu falei no episódio anterior, né? Que causa constipação, a gente agora consegue avaliar. Isso só aconteceu, esse segundo gás, o metano, a gente só conseguiu do ano passado para cá. Ô, Fábio, então é um exame que mede desbiose, dói para fazer? Como é Não, que é? o exame é bem simples. A única coisa que um pouquinho mais incomoda, que os pacientes às vezes queixam um pouquinho, é que tem um preparo 24 horas antes, né? Mas nada comparado da coluna, inclusive até brinco, depois que eles vêm, eu falo, tá vendo? Comparado com a coluna. Ah, não, esse aqui é bem mais tranquilo, né? Basicamente, o paciente tem que fazer uma dieta de baixa fermentação. Então tem algumas restrições alimentares, então basicamente ele vai comer ali um arroz sem tempero, uma carne só com sal e azeite, um ou outro legume e verdura, não é tudo que pode, não pode leite, não pode nada de pão, né? Então é restritivo, mas é só um dia antes. A gente precisa observar também os medicamentos que esse paciente toma, né? Então, dependendo do medicamento, a gente tem que suspender um período antes, isso vai depender do tipo de medicamento. Ele não pode ter feito uso de antibiótico nos últimos 30 dias, Isso é né? Porque isso vai importante, alterar. né? Se eu tô querendo ver como estão as bactérias do intestino, eu usei antibiótico recentemente, às vezes para tratar uma sinusite, uma pneumonia, Até vai porque às vezes o alterar. paciente está com uma diarreia, passou no pronto-socorro, entrou com antibiótico. Entrou com antibiótico para tratar uma infecção urinária e já tinha marcado o exame, vai interferir. Max, e como é que faz a parada? Pega a veia, dói? Não. Basicamente. Cega, faz dormir. Não. Pelo contrário, se dormir, você não consegue assoprar, né? O aparelho em si, esse aparelho do metano, ele é um pouquinho maior ali, mas eu brincava que o outro parece um bafômetro. Ele é um aparelho super simples. Você vai assoprar nesse aparelho e eu vou medir esses gases. E aí, qual que é a dinâmica, na verdade? O teste dura 2 a 3 horas. Vai depender do que a gente está pesquisando. Então, para as desbioses, a gente costuma durar 2 horas, né? A gente vai dar um substrato específico, a glicose ou a lactulose. E esse paciente vai soprar a cada 15 minutos durante esse período de 2 horas. E conforme se comportam esses gases aí ao longo desse tempo, eu sei se tem uma desbiose, se tem um SIBO, que é o supercrescimento bacteriano delgado, se tem o IMO, que é o supercrescimento metanogênico. Então, quando a gente diz desbiose, a gente não está falando de exame genérico,
É disso Não, que a gente está tem falando. um exame que Existe uma avalia isso, investigação né? desse- Exato. E para as intolerâncias muda um pouquinho, tá? As intolerâncias eu vou dar aqueles substratos que eu quero, então se eu quero ver intolerância à lactose, eu dou a lactose, frutose eu dou frutano, dou a frutose, enfim. E o protocolo é a cada 30 minutos durante 3 horas, né? Esses protocolos têm consenso europeu, americano, é o que a gente segue, existem Olha lá. outros trabalhos fazendo de forma diferente, mas o que está em consenso, que é o que a gente segue aqui no Brasil, que eu sigo na minha clínica, a maioria dos colegas que fazem de forma correta, séria o teste, segue esses protocolos, né? Pra gente falar tudo a mesma língua, fazer tudo igual. E se você já fez esse teste, gente, comenta, faz aqui nos comentários, deixa pra gente como é que foi a sua impressão, se deu positivo, se deu negativo. É muito bacana pra gente saber Se melhorou como é depois que que foi a tratou. sua experiência. Porque o que a gente vê em relação a tratamento é um ganho muito grande depois que a pessoa consegue saber que tem o IMO ou o SIBO e tratar essa E às condição. vezes, né, Taizinha, não que, assim, tô doida de vontade de entrar no tema de desbiose, porque é são sintomas que muita Frequente gente demais, tem, sim. né? A gente está falando aqui esse termo desbiose, né? Mas, assim, como não é a minha área, sem fazer merchan, mas eu tenho uma gastro querida que trabalha comigo lá em Santos, né? E nós estamos começando a fazer esse teste, mas assim, de qualquer maneira, a questão de sintomas, gente, é muito bacana, assim, né? No sentido de que são sintomas extremamente inespecíficos. Por exemplo, estufamento, né? Então, Paciente pós-bariátrica que muitas vezes tem uma quantidade de flatulência de gases muito grande e acha que aquilo é normal, vai convivendo. Não, se a gente for começar a falar aqui de desbiose, vai dar uns 3 episódios só disso. Vamos mudar. Vamos mudar de assunto. Vamos deixar para os próximos episódios. Fígado, que é outra coisa. Vamos falar um pouquinho Agora do vem um órgão mais nobre da neurologia. o calado, que sofre calado, né? Silencioso. Silencioso, tadinho, né? Ali Tá na lá, dele, a bomba tá metabólica. no cantinho, né? A bomba metabólica, sofre calado, de repente explode, né, Fabiola? Exatamente. E como que a gente vai avaliar esse fígado, né? Esse órgão tão importante? A gente tem alguns exames mais específicos, né? O ultrassom, que eu acho que é comum, que todo mundo já conhece, mas você pode falar um pouquinho pra gente o que ele ajuda. E tem um mais moderno aí, um ultrassom mais diferentão aí, que esse é só pro fígado, que é a tal da elastografia. Como que é a elastografia? Esse Explica pra nome gente. é difícil. Pois A Fabiola traduz pra Pois gente. Então, como o Max falou, né? Então, um exame muito bacana, muito rotineiro que a gente faz para pesquisar as doenças hepáticas. Eu diria que é o primeiro exame de entrada, para a gente ver um pouquinho ali do fígado, né? Do nosso figueiredo, como eu falo para os pacientes. Eu vou inclusive trazer, eu tenho um figueiredo, qualquer dia eu trago uma amostra para eles verem. Então, o figueiredo, o principal exame de entrada que a gente faz na rotina realmente é um ultrassom, né? Então, todo mundo conhece, a maioria das pessoas já fizeram ultrassom, um exame que é pouco invasivo, mas enfim. Daqueles né? que a gente gosta de fazer. Facinho, só precisa de um jejum, né? Não é invasivo, não dói. Geralmente, né, as pessoas, apesar de que as pessoas falam, doutor, aquele radiologista apertou tanto a minha barriga. Mas, gente, é por um bom motivo, às vezes, né? Ele tem que aprofundar o exame. Enfim, vira o doente, né? Então, o ultrassom é um exame minimamente invasivo, que a gente diz, né? Baixo custo, geralmente, para a maioria, comparado à maioria dos outros exames, e mostra para a gente muito bem o fígado, né? Eu costumo falar para os alunos que mostra parênquima, então mostra textura, mostra tamanho, mostra se tem nódulo, fala de cálculo na vesícula, porque a vesícula está ali no meinho do fígado, né? Qualquer dia a gente vai também trazer... a inquilina do vesícula. A vesícula é pâncreas, a gente vai, vamos trazer, né, a nossa figurinha ali, explicar para vocês só onde está cada um, exato. E então o ultrassom é um exame de entrada para a gente analisar fígado, né? Mas e quando que você vai pedir a elastografia, então, se o ultrassom já te fala tudo isso? Só voltando um pouquinho no episódio anterior, e é no ultrassom que vê esteatose? Maravilhosa a sua pergunta, amiga. Amiga! Nem foi combinado, gente. Agora é papel espontâneo mesmo. Figura. Exato. Nossa, mas é muito bom, porque, gente, é muito comum a gente chega. Ai, doutor, o que chega pra gente. Gordura no fígado, mas deixa eu ver se é ultrassom. Não, Tá não vendo? fiz. Eu falei, Eles estão ficando empolgados com a patologia. O fígado está no nosso coração. O médico viu no exame de sangue que eu tô com gordura no fígado. Dá pra ver gordura no fígado no exame de sangue, doutora Fabiola? Gente, em parte podemos dizer que sim, doutor. Sinais indiretos, né? Sinais indiretos. Mas o ultrassomzinho vai bem.
Pra gente fazer o diagnóstico de esteatose, já que a gente tá, né, tô fugindo aqui da Foi no tempo. Gente, vocês estão, né, A gente chega lá, a gente é empolgado, gente, a gente não entende. Para fazermos o diagnóstico de esteatose, nós precisamos, né, além de ter alguns critérios, principalmente doenças metabólicas, como eu falei no outro episódio, obesidade, ou diabetes, ou dislipidemia, enfim. Qualquer hora a gente vai falar mais sobre esse tema de diagnóstico, mas, né, o exame de imagem, ele entra. Então, a gente precisa, para dizer que uma pessoa tem gordura no fígado, eu preciso ter um exame de imagem. E o exame que a gente faz de rotina é o ultrassom, né? Sim. Podemos deixar aqui uma pergunta no ar, né? Quando a gente faz ultrassom, quando eu tenho aquela esteatose grau 2, ou grau 3, o que é mais grave? O que é relevante, o que não é. Mas tudo bem, né? Tá bom. Já vimos a esteatose no ultrassom, amiga. Quando pula para a elastografia? Isso. Vamos lá. Então, a elastografia eu costumo dizer para os pacientes que é mais ou menos um ultrassom, né? Para simplificar, porque realmente, né, uma das máquinas que faz esse exame, né, a base de um ultrassom. É a base de um ultrassom. O que muda realmente é o transdutor, né, que é aquele aparelhinho que vai na ponta, que passa ali na pele para o colega ou radiologista, nós hepatologistas fazemos, gastroenterologistas, enfim, né, tem que ter uma formação aí para fazer esse exame. E ele vê basicamente, o próprio exame fala, né, a elasticidade do parênquima do tecido fígado. Então, o colega, nós quando fazemos esse exame, como eu já falei, é como se fosse um ultrassom, né? O preparo é muito diferente de uma colono, que precisa de um jejum. Enfim. Amiga, deixa que quando chegar em mim, eu que vou pra Belém. Deixa eu chegar no meu exame. Deixa eu chegar. É mais fácil, tá difícil pra mim. Tá ficando difícil pra mim. Se falar que o da Paula... me deixaram por último, pequeno. Vamos lá. Voltando. Foco. Então, é basicamente isso. Ele vê rigidez de parênquima, né? Então, é como se fosse realmente um ultrassom com um transdutor diferente e a gente faz para classificar a fibrose, que a gente diz. Então, o melhor exame para classificar, para realmente ver se essa gordura no fígado, que é a principal indicação realmente, se ela tem uma gravidade maior, não é ultrassom. Né? Isso eu falo muito para os pacientes. Eles chegam, porque realmente é um exame que a gente não tem disponível ainda, né? Sim. Falando aí da prática do dia a dia, convênio, né, cobre, então tá no rol da ANS, então teoricamente, né, tem cobertura dos planos de saúde, mas realmente é o exame que ele é o ideal para a gente ver grau de fibrose. Não é todo mundo, é importante a gente dizer que também não é todo mundo que tem gordura no fígado tem que fazer esse exame, tá? Então não é por aí, tem algumas indicações, tá? Mas é basicamente isso, ele vai ver rigidez, ele vai ver dureza desse parênquima. Entendi. E quanto mais rígido é melhor ou pior, doutora Fabiola? Boa pergunta, Doc Max. Quanto mais rígido é pior, tá? Então isso mostra pra gente que tem mais fibrose daquele tecido. A fibrose é a cicatriz, né? Ele vai se machucando, o fígado vai formando cicatriz, vai ficando endurecido, né? É isso aí, perfeito. Né? Muito bom, muito bom. Mas, gosto um pouquinho do Figueiredo também. Eu sabe que eu quero um negócio desse aí. Vamos pôr no chat. Brilhante na hepatologia. Ele esconde. Exato. Não é? Sabe de tudo um pouco. Um gastrão aí. Terrível. Gente, não fala, já é convencida. Vai ficar falando. Não enche a bola, não enche a bola. São os olhos azuis. Quer um autógrafo? Então, para a gente completar aqui, né, faltou a gente conversar com a nossa querida doutora Paulinha. Sim, não, por último, mas não menos importante. Jamais. A gente estava conversando aqui sobre um exame, que inclusive a doutora Paula é especialista. E agora eu saio da fogueira. Sai da fogueira. Agora vamos lá. Que é um tal do exame que talvez alguns de vocês, muitos de vocês não conheçam, né? Mas é um exame extremamente importante e infelizmente a gente vê casos, né, que faço ainda gastroenterologia também, mas que muitas vezes a gente vê que o paciente teria indicação de ter feito, né, a gente depois pode conversar quando deve ser feito, que é a tal da pH-metria de 24 horas e manometria. Conta aí pra gente o que é isso, quando faz. Sim. Como você disse do seu exame, a elastografia não é um exame que todo mundo faz, a manometria, a pH-metria obviamente também não. Então, são exames bem específicos, por isso que provavelmente muita gente que está nos vendo aqui nunca ouviu falar. Vamos começar pela manometria esofágica,
Então, em geral, os pacientes que chegam para a gente com o pedido, ou que a gente mesmo solicita no consultório, a manometria é para uma investigação de distúrbios esofágicos, no geral. Claro que o que a gente mais vê, a gente já conversou no episódio anterior, eu respondi umas perguntas sobre o refluxo, é a doença mais comum que tem do esôfago, que está no consultório de todos nós aqui, e é uma indicação quando existe uma possibilidade cirúrgica. Então vamos lá, um paciente tem refluxo, não responde bem ao tratamento clínico ou responde e esse sintoma volta depois que a gente suspende medicação, então aquele refluxo refratário. Há necessidade de uma investigação motora desse esôfago. Então, esse paciente tem uma válvulazinha ali, que a gente chama de esfíncter inferior, muito aberta, ele tem uma hipotonia valvular ali, a gente vai ter que investigar isso daí com esse exame para ver se existe necessidade de uma correção cirúrgica. Esse paciente que tem uma válvula muito abertona, não adianta ficar dando remédio, ele pode aliviar, mas não vai melhorar porque a mecânica ali está alterada, né? Essa é uma das indicações. Tá, eu já vou falar como é o exame, eu tô deixando por último. Porque... um pouquinho mais precisa, né, Paulinho? Sim. Tem casos que precisa. E eu faço bastante, então, assim, claro. E a sensação do paciente é chegar lá e dizer: nossa, doutor, eu tô apavorado. Já me falaram desse exame, eu já vi no Google, eu já vi não sei onde. Muita calma, que não é assim. Sensibilidade é de cada um, eu tenho experiência com esse exame, então, assim, é incômodo. A frase que eu uso pra eles é incômodo, mas não é insuportável, tá bom? E o paciente depois sai e fala: realmente, doutor, é bem chatinho, mas deu pra fazer, deu pra ver tudo aí, vai indicar a cirurgia, não vai, tudo mais. Outras indicações da manometria, como a gente vê musculatura, movimentação do esôfago, parte motora, acalásias. O que é acalásia? Aquele paciente com dificuldade de engolir. Então, doutor, eu tô com dificuldade do alimento descer, eu sinto que trava, que não desce. Né? Que entala, muitas das vezes, nos casos mais avançados, os megaesôfagos, paciente que começou com dificuldade para sólido, ele vai evoluindo, agora pastoso não está descendo, agora líquido, que são casos mais graves, também necessita de uma manometria. Eu vou olhar para ver a movimentação desse esôfago, a propulsão do alimento, né? Paula, parece que às vezes é o próximo passo, né? O next step. Porque às vezes a gente pega paciente que vem com 1, 2, 3, 4 endoscopias ali e continua entalando, continua com refluxo, continua com então e vai continuar, fica fazendo endoscopia. É interessante isso, porque quando chega e aí o paciente fica, já pego como fazedora aí dos exames, eu pego os pedidos de outros colegas e como pedidora também, quando eu solicito o exame, que eu mesmo posso fazer, outros colegas também. Pedinte. Pedidora ou pedinte? Qual é a sua opinião? Solicitante ficaria mais Solicitante. Solicitante é mais elegante. E aí o paciente em geral fala isso mesmo: doutor, eu vim fazer esse exame porque assim, eu passei com um médico e ele falou: você não cansa de fazer endoscopia? Tem um exame que vai ver isso daqui, vai ver se há necessidade cirúrgica. Então assim, exame importantíssimo, como que ele é feito. Chegou um momento, a manometria esofágica é um exame que a gente faz através de passagem de sonda nasogástrica. Então o paciente chega, ele precisa de um jejum de 4 a 6 horas. Só se o paciente tem uma suspeita de megaesôfago, ele precisa pelo menos de 12 horas. Por quê? Porque o paciente tem um esôfago que não proporciona o alimento. Então, se ele faz só 6 horas de jejum, quando eu entro com essa sonda, o esôfago está estático, ali, cheio de alimento ou de líquido, e vai atrapalhar o exame. Eu não posso que tenha nada, não posso fazer um exame com nada ali no esôfago e no estômago. Precisa estar em jejum, tá? Então, o paciente chega, eu vou anestesiar a narina desse paciente, não faço sedação, como o Fabinho disse, o exame dele, ele não ceda, o paciente não vai soprar se ele estiver dormindo. O meu é um questionamento que os pacientes fazem: doutora, mas a senhora não vai me sedar? Esse exame é chato. Não vou, anestesia local, não posso fazer com você dormindo. Ele tem que colaborar, porque o paciente tem que colaborar. Depois que eu passo a sondinha, o paciente vai se deitar e ele deitadinho, a gente vai dar 10 deglutiçõezinhas de água para ele. A enfermeira me auxilia, vai dando a água cada vez que ele engole. Essa sonda tem conexão com um aparelho, que é o manômetro, e o manômetro com o computador. Eu fico no computador e vou analisando cada onda de deglutição desse paciente. Olha que ouro isso, gente. Você já pensou, né? Quando você tem um problema de entalo
E eu consigo visualizar. Cada engolida que você dá vai ficar. Eu consigo avaliar, então, desde aqui, se abriu aqui o esfíncter superior, se esse líquido passou direitinho, se o esôfago fez o movimento adequado, se quando chegou aqui a válvula está abrindo e fechando normalmente, consigo mensurar a pressão dessa válvula. Então, é um exame maravilhoso, eu adoro, sou suspeito, faço há 20 anos manometria esofágica, então eu adoro. E aí vem o outro exame que a Fá me perguntou, que é a pH-metria esofágica. Os dois são casados, mas às vezes eles brigam e se separam, na verdade, é uma brigação. Como assim? Na maioria das vezes, o paciente precisa dos dois. Então, ele vai no meu consultório com o pedido da manometria e da pH-metria. Eu faço primeiro a manometria. Por quê? Porque a manometria eu vou passar a sondinha e eu vou ver umas medidas do esôfago importantes para alocar a segunda sonda. A sonda de pH-metria precisa ficar 5 centímetros acima do esfíncter inferior. Então, se eu já visualizei na manometria onde está o esfíncter, quando eu passar de pH, eu já vou pôr na medidinha certa. As duas sondas têm medidas de centímetros, entende? Né? Então, por isso que eu digo que às vezes faz os dois, na maioria das vezes. Refluxo, principalmente. O paciente precisa fazer a manometria porque eu vou medir as pressões das válvulas e do esôfago. E ele precisa fazer a pH-metria porque a pH-metria é uma monitorização dos episódios de refluxo que o paciente tiver ao longo das 24 horas. E passa pelo nariz igual? Passa pelo nariz igual. Então, eu terminei a manometria, visualizei tudo no computador, fez as 10 deglutições, tudo certo. A enfermeira pode tirar a sondinha, tira a primeira. E aí, vamos passar a segunda. Anestesia só mais um pouquinho, porque a de pH-metria é bem fininha. Anestesia com xilocaína, não. Xilocaína na seringuinha, uma pomadinha. Não pode ser spray, como na endoscopia, que o paciente pode engasgar na hora da água, é proibido, inclusive. Tem que ser gel, pomadinha. Põe, pede pro paciente puxar e aí vai descer ali pra garganta, ele vai começar a não sentir mais, pra não sentir tanto desconforto, né? Não perde o reflexo, ele consegue engolir. E aí eu passo a da pH-metria na sequência, que é bem fininha, ponho na posição que eu já vi na manometria prévia, conecto no aparelhinho, o paciente vai para casa com esse aparelhinho e volta no outro dia para retirar. E durante essas 24 horas ele pode se alimentar normalmente, pode comer, só não toma banho de chuveiro para não molhar o aparelho, a sonda, tudo mais. Faz umas anotações, ele pode ou anotar ou apertar no aparelhinho o horário que ele come, o horário que ele deita e se ele apresentar algum sintoma que possa estar relacionado ao refluxo. Que na hora que eu for liberar esse exame no computador vai aparecer como um gráfico. E aí eu vou jogar essas informações que ele me mandou pra gente fazer o estudo, se ele tem mais refluxo quando tá deitado, se quando tem mais em pé, se é das duas maneiras, se quando ele referiu regurgitação, azia, dor no peito, tosse, se é na hora que o ácido tá subindo. Então o exame é importantíssimo, então sempre que se tem refluxo, pede-se os dois, porque se esse paciente for operar, por exemplo, e depois ele mantiver os sintomas, vale a pena fazer uma pH-metria pós para ver se realmente não tem mais refluxo nenhum. E uma coisa interessante é que às vezes o paciente fala, não, mas eu tô sentindo refluxo, eu tô sentindo a queimação, mas não é o ácido que está subindo e causando esse refluxo. Sim. Então é uma doença funcional, não é o refluxo. Então não é o tratamento do refluxo que melhora, não é? Exatamente. E esse exame é tão importante que traz pra gente essa informação. Exatamente. Às vezes o paciente referiu lá que teve o sintoma, mas você vê que não é na hora que volta ácido, não tá voltando, tem um exame absolutamente normal. Então é um distúrbio funcional que a gente diz, na verdade, né? Não é a doença do refluxo gastroesofágico, entendeu? E os pacientes, ela falou que os pacientes reclamam, mas eu confesso que tem que dar os braços a torcer, né? Porque quando eu peço, eu sempre mando pra Paula, né? O ABC eu sempre mando pra Paula, né? Porque no ABC não tem ninguém que faça tão bem quanto ela. E aí, não é puxando saco, é fato, né? Não é puxando saco, é verdade. E sempre falo, você vai com essa médica, você pode ir em tais lugares que ela faz e tal. E quando eu volto, eu falo, e aí, doutora Paula judiou muito de você? Até que não, viu, doutor? Eu falei, então posso pedir outro exame de novo? Não. Aí também. Mas eles voltam, não, foi tranquilo, cuidadosa. Uma simpatia. Ela engana bem os pacientes. Mas amigos, eu não sou tão simpática. Mal sabem eles o que eu aguento. Mas é isso, gente. Deixei pro final, né? Porque tem a fama aqui, igual a Tá falou. Põe nos comentários se já fez colonoscopia. Da manometria não precisa pôr comentário.
Né? Porque não, mas pode ser. Se vocês fizeram, comentem, digam isso. Pergunta se foi traumatizante, se a que médica não é mentiu, essa se foi com a coisa. doutora Paula. Porque tem muito paciente que vai no Google ver e aí tem comentários, ou então, ai, meu vizinho fez e não sei onde fez, e aí falou que Dr. Google, passou mal, olha. vi no Dr. Google, então se comentar aqui pra gente, eu fiz, não é algo tão insuportável assim, é um exame que dá pra fazer. E é um exame importante, né? Então, são 2 exames importantes. Então, eu gosto muito de fazer e sou suspeita, na verdade. Muito bom. E é isso. Então, acho que falamos bastante nesse. Esse episódio foi grande, hein? Esse foi grande. A gente vai finalizar Fala por aqui. A culpa é minha. Todo mundo falou, mas a culpada sou eu. Tá bom. Então, tá bom, meus queridos. Se gostaram, aí, curtam, compartilhem, comentem aí também dos exames que fizeram. Perguntinhas. Isso, mandem perguntas, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Tchau.